Glória a Deus. Parabéns aos irmãos que tiveram coragem de subir no altar. Sei que não é fácil. São orações simples, mas sinceras na presença de Deus. E eu creio que Deus ouviu e vai atender conforme a sua vontade. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus agora, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Epístola que Paulo escreveu à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo de número 6. Quero ler com vocês os versos 12 a 14. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Prometeu e cumpriu, não foi? Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 6, versos 12, 13 e 14. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 6, 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Pai amado e Pai querido, eu me uno, Senhor, às orações que aqui já foram feitas, Senhor, na direção da Tua presença, aos Teus ouvidos, Senhor, que estão sempre atentos às orações do Teu povo, e eu me uno, Senhor, a estas orações, as orações do Teu povo, para agradecer ao Senhor pelas Tuas misericórdias, demonstradas por nós hoje, por ainda nos manter vivos, Senhor, por ter nos despertado, nos levantado da cama, Senhor, com saúde, com paz, com tranquilidade, e agora, Senhor, à noite, ter nos trazido a este lugar, no qual nós nos reunimos, Senhor, para fortalecer uns aos outros, para agradecer a Ti e para buscar do Senhor ainda mais direção para as nossas vidas. Direção que se encontra na Tua palavra, que é viva e eficaz, que não é um livro escrito por homens apenas, como alguns pensam, como alguns dizem, mas é um livro, Senhor, escrito por homens dirigidos pelo Senhor, movidos, inspirados pelo Senhor. Portanto, quando a Tua palavra fala, é o Senhor quem fala aos nossos corações. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor tome de conta agora da nossa mente, que ela não esteja, Senhor, a divagar por outros lugares, por outros acontecimentos, senão somente agora, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Por tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você aplaude o Senhor agora bem forte, porque Ele merece. Quem aqui lembra qual a importante mudança de governo que aconteceu em 15 de novembro de 1889? Quem aqui lembra qual, vocês são bons em história, por favor, não me envergonhe, qual a importante mudança de governo que aconteceu em 15 de novembro de 1889? Quem sabe? Qual foi? Não pode pescar. Eu sei que vocês sabem, então eu vou só lembrar. Exatamente, é isso mesmo. Glória a Deus. Acertou. Irmãos, o dia 15 de novembro é feriado nacional em todo o país, porque exatamente nessa data, muitos anos atrás, o Brasil mudou a sua forma de governo. O irmão escuta agora, tá bom?
O Brasil mudou a sua forma de governo. O Brasil deixou de ser governado por um rei, no caso, Dom Pedro II, para ser governado por um presidente, Deodoro da Fonseca. Não foi isso? Então, o que aconteceu foi que o Brasil deixou de ser uma monarquia governada por um rei para ser uma república governada por um presidente. Por isso, o nome é Proclamação da República. E foi uma das mudanças de governo mais importantes que já aconteceram na nossa história, na história do nosso país. Porém, preste atenção, porque hoje eu quero falar sobre uma mudança de governo ainda mais importante do que essa que aconteceu em 1889. Hoje eu quero falar sobre uma mudança de governo espiritual, do pecado para Deus. E por que, pastor? Obrigado, irmão. Ela é mais importante ainda do que a mudança que aconteceu em 15 de novembro de 89. Porque a mudança espiritual do pecado para Deus, ela define quem vai morar no céu e quem não vai. E como é que essa mudança de governo espiritual acontece, pastor? Aqui em Romanos 6, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre duas coisas que nós precisamos fazer para que possamos mudar espiritualmente de verdade. Você quer mudar espiritualmente? Você quer mudar o governo espiritual da sua vida? Pois aqui Paulo vai falar sobre duas coisas que nós precisamos fazer. Preste atenção. Primeira atitude que nós precisamos tomar é a seguinte: eu e você devemos parar de permitir que o pecado nos governe. Eu e você precisamos parar de permitir que o pecado governe sobre nós, que o pecado reine sobre nós. Olha o que diz o verso de número 12. Vamos ler novamente Romanos 6 e 12 para entender essa decisão que nós precisamos tomar. Diz assim: não reine, estou lendo Romanos 6 e 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Talvez a melhor maneira de traduzir isso aqui seria: não permita que o pecado continue reinando sobre o seu corpo mortal. Não permita que o pecado continue governando a sua vida. Não permita que o pecado continue mandando nos membros do seu corpo mortal. Então aqui é como se Paulo comparasse, preste atenção, é como se Paulo comparasse o nosso corpo a um reino e o pecado a um rei que já foi destituído, a um rei que já perdeu o seu reinado, porém, como Dom Pedro II, porém ele quer continuar reinando, ele quer continuar mandando na minha vida e na sua vida. Porque quando nós recebemos a Jesus, o pecado ele é destronado. O pecado deixa de ser o nosso Senhor, mas não se engane. Ele continua querendo mandar na minha vida e na sua vida, mesmo nós que já temos Jesus Cristo. Por isso Paulo diz: não reine, ou seja, não continue o pecado reinando no meu corpo mortal e no seu corpo mortal. Nós temos que aprender algo muito importante sobre o pecado aqui. O que é, pastor? O pecado não está para brincadeira. Não pense você que o pecado quer fazer uma visita na minha vida e na sua vida. Não pense você que o pecado quer tomar um café, quer tomar um chá e depois quer ir embora. Não!
pecado quer mandar. O pecado quer dominar a nossa vida. Ele quer ser o nosso rei. Ele quer ser o nosso dono. Ele quer ser o nosso governante. O desejo do pecado é mandar e desmandar na minha vida e na sua vida. E é por isso que nós não podemos brincar com o pecado. O que é que o Alcoólicos Anônimos aconselha o ser humano a nunca fazer? Quem sabe? O que é que o AA aconselha a evitar? O AA diz, Alcoólicos Anônimos diz, evite o terceiro gole. É isso? Evite o 15º gole. Evite o primeiro gole. Por quê? Porque a partir do momento em que nós temos contato com o pecado uma vez, nós já estamos nos arriscando a nos tornarmos dependentes dele. Então nós temos que ter muito cuidado com o pecado, especialmente com aquele pecado que nós já cometemos. Aí vem o erro do ser humano, inclusive do crente. O crente, muitas vezes, ele passa um tempo sem praticar o pecado, o que é que ele acha? Não, eu estou livre, eu estou liberto, já venci o pecado, estou forte. Não, agora quem domina sou eu, Jesus Cristo está na minha vida. Aí, por exemplo, se ele já foi o alcoólatra, ainda falando sobre esse pecado, porque algumas pessoas vão dizer que o alcoolismo é uma doença. Mas a palavra de Deus chama de pecado. E aí, você agora é um crente, você aceitou Jesus, você foi alcoólatra no passado. O que é que você acha agora? Agora você acha que pode transitar na frente do bar, pode ir na sessão de bebida do mercantil, que não tem nada a ver, que agora você é liberto. E aí o pecado quer só uma brecha para poder dominar a minha vida e a sua vida. Não podemos brincar com o pecado. O pecado é um rei que foi destituído do seu reinado, mas continua querendo mandar. Ele continua querendo governar a minha vida e a sua vida. E aí eu pergunto para a igreja, de quem é a responsabilidade de não permitir que o pecado reine? De quem é a igreja? De quem é a responsabilidade de não permitir que o pecado, o antigo rei da nossa vida, continue mandando em mim e em você? Tem crente que acha que a responsabilidade é de Deus. É Deus que tem que me libertar. É Deus que tem que me transformar. Eu cresci, irmãos. A minha mocidade inteira, o que eu mais ouvi foi jovens em cultos de oração como esse, pedindo para Deus libertá-los. Jovens crentes. Algum jovem tem algum pedido de oração, o jovem vem dizer, eu queria que Deus me desse crescimento espiritual. Eu queria que Deus me libertasse do pecado. Mas quem é que Paulo está mandando aqui que não deixe o pecado reinar? Sou eu e você. A responsabilidade é minha e é sua, de colocar o pecado para fora das nossas vidas. Por exemplo, o que foi que Deus disse para Caim quando Caim ficou com raiva de Abel? Os dois trouxeram oferta ao Senhor, Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim, Caim ficou com raiva do seu irmão. E Deus sabia o que ele queria fazer. Aí Deus chega para Caim e diz, Caim, por que você está com raiva? Por que o seu semblante está caído? Se você fizer o que é bem,
Você acha que eu não vou aceitar você? Se, porém, você fizer o que é mal, ei, Caim, o pecado está na porta. O desejo dele será contra você. Agora escute, a você cumpre dominá-lo. Deus deu graça para Caim. Deus deu força para Caim. Deus deu palavra para Caim. Mas Deus disse, Caim, quem tem que dominar o pecado é você. Deus não vai fazer o que Ele nos deu forças para fazer. Pastor, nós temos que orar? Sim. Pelo quê? Pelo que só Deus pode fazer. A oração serve para isso. Para pedir o impossível para nós. Mas o que Ele colocou na minha mão e na sua mão, não adianta orar, que Deus não vai fazer. Não adianta você orar para Deus te libertar de uma coisa, que quem tem que se libertar é você. Ah, pastor, mas é muito difícil. Mas nesses dias, um jovem aqui da igreja tomou uma decisão radical na vida dele. Ele estava achando que o celular estava prejudicando ele. E aí ele me mandou mensagem perguntando, pastor, é lícito eu parar de usar celular se ele está me atrapalhando? Eu disse, meu irmão, se ele está atrapalhando você e você sente que Deus está querendo que você deixe de usar celular, já faz dias que esse irmão, ninguém fala com ele por meio do celular. E ele está aqui essa noite, para a honra e glória do Senhor. Então existem coisas que nós temos que fazer. Nós temos que não permitir que o pecado reine sobre nós. Então eu vou dizer algo agora que talvez seja difícil, mas que é bíblico. Depois que nós conhecemos a Jesus, um pecado só fica na nossa vida se nós permitirmos. Depois que nós conhecemos Jesus, nós só permanecemos na prática do pecado se nós quisermos. Ah, mas é mais forte do que eu. Era. Jesus habita em você? Então agora quem é mais forte do que o pecado? Está em você? Sim, está em mim e está em você. Nós só permanecemos na prática do pecado, seja ele qual for, se nós quisermos. Porque Paulo diz, não deixe o pecado continuar reinando no seu corpo mortal. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. E aí Paulo poderia parar por aqui, mas ele continua. Ele diz outra coisa que nós temos que fazer em relação ao pecado. Início do verso 13. Olha o que diz. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Sabe o que é não ofereçais aqui? Presta atenção. Não ofereçais aqui é não apresenteis. A ideia aqui é a de um soldado que pega as suas armas e apresenta para o rei. Olha o que é que nós fazemos quando pecamos. Nós pegamos os nossos membros e apresentamos ao rei chamado pecado. Forte, né? Então a ideia aqui é, vocês faziam isso no passado. Não façam mais agora. Não pegue mais as suas armas. Não pegue mais o seu corpo. Não pegue mais os seus membros e apresente para o pecado, não. Não faça mais isso. Decida fazer com que o pecado não governe mais sobre você. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. Isso, então, é o que Paulo diz que nós temos que fazer em relação ao pecado.
para que haja uma mudança de governo espiritual na nossa vida, primeiro, nós devemos parar de permitir que o pecado reine sobre nós. Amém? Agora ele vai dizer o que nós devemos fazer em relação a Deus. Não é a mudança de governo? Pecado sai, Deus entra. Então, ao mesmo tempo que eu decido parar de permitir que o pecado governe sobre mim, agora eu devo oferecer o meu corpo para obediência a Deus. Devemos oferecer o nosso corpo para a obediência a Deus. Assim como Paulo deu duas ordens em relação ao pecado, parar de reinar, parar de obedecer, agora ele vai dar também duas ordens em relação a Deus. A primeira ordem se encontra na continuação do verso 13. Olha aí o meio do verso 13. Mas oferecei-vos a quem? Deus, como ressurretos dentre os mortos. Eita glória! Essa é a mesma palavra que ele citou em relação ao pecado. Oferecei-vos. Só que ele diz, não se ofereçam mais ao pecado, sim, agora se ofereçam a Deus. Olha que interessante, irmãos. Aqui nós podemos entender que a vida cristã ela não consiste apenas em parar de fazer algumas coisas. Essa era a ideia que muitas pessoas tinham no passado, né? Aí tu se converteu para a lei dos crentes, foi? O que era se converter para a lei dos crentes antes? Era parar de fazer algumas coisas, né? O que o crente não podia fazer? As pessoas sabiam a lista de cor. Agora não pode mais beber, fumar, roubar, ir para festa, se prostituir. Ou seja, ser crente era não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, não fazer determinadas coisas. E tá certo, irmãos? Ser crente é não fazer algumas coisas? Sim. Mas ser crente é só isso? É só não fazer determinadas coisas? Não, Paulo está mostrando aqui. Ele diz, não ofereçais mais os vossos membros ao pecado. Aí ele para aí. Não, ele diz, mas oferecei-vos a Deus. Então, ser crente não é só deixar de fazer algumas coisas erradas, não. Ser crente também é começar a fazer algumas coisas certas. Coisas que eu não fazia antes, agora eu vou começar a fazer. Então, ser crente é se aposentar da velha vida, mas ao mesmo tempo trazer a carteira para Deus assinar na nova vida. É esvaziar o tanque da maldade e encher, completar o tanque da bondade. É dizer não para algumas coisas, mas ao mesmo tempo dizer, Senhor, eis-me aqui. Se antes eu servir ao pecado, agora eu quero servir ao Senhor. E como é que Paulo diz que nós temos que fazer isso? Como ressurretos dentre os mortos. Ele não está falando aqui fisicamente. Ele está falando espiritualmente. Como é que nós éramos antes, espiritualmente falando? Nós éramos mortos. Nós estávamos distantes de Deus, afastados de Deus, por causa dos nossos pecados. Mas o que foi que Deus fez? Ele nos deu vida. Nós estamos aqui hoje por causa da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então ele diz, agora como ressurretos dentre os mortos, ofereçam os vossos membros a Deus. E aí ele encerra o verso 13 dizendo, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
Irmãos, essa é a parte prática desses versículos. Significa a nossa consagração a Deus. Significa usar o corpo que antes era uma ferramenta do pecado, agora para ser uma ferramenta de louvor nas mãos do Senhor. Nós temos um vizinho que, sinceramente falando, já nos deu muita dor de cabeça. E eu não estou falando no sentido figurado, estou falando no sentido literal. Já deu dor de cabeça de verdade. Sabe por quê? Porque é aquele vizinho que não quer escutar música sozinho. Vocês sabem como é. Ele acha que a música não é só para ele, é para o bairro inteiro. E ele quer que o bairro inteiro escute as músicas ruins que ele escuta. E o que ele costumava escutar era funk. Irmãos, estava uma coisa terrível, porque a gente já estava decorando as músicas. E aí ficava ruim, porque às vezes a música ficava martelando na cabeça da gente. E aí, alguns dias atrás, esse nosso vizinho se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E agora ele continua com as músicas nas maiores alturas. A diferença é que agora não são mais funks, mas louvores ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo agora habita em você, pare de usar o seu corpo, pare de usar os membros do seu corpo, pare de usar os recursos que você tem para servir ao pecado e comece a usar para servir ao Senhor. Se antes você usava o seu corpo para dançar músicas que não agradavam a Deus, agora você vai usar o seu corpo para dançar músicas que agradam ao Senhor. Se você usava a sua voz para servir ao pecado, com palavras, com músicas, agora você vai usar a sua voz apenas para edificar e para exaltar o nome do Senhor. Se você usava os recursos que você tinha para desagradar a Deus, para que o pecado continuasse reinando na sua vida, agora você vai dizer: eu não sirvo mais ao pecado com o meu corpo, com os meus recursos, agora eu apresento o meu corpo, está aqui, Senhor, agora tu és o meu rei, e agora o meu corpo é instrumento de justiça nas mãos do Senhor. É isso que tem acontecido, igreja? É isso que Deus quer que aconteça. É essa mudança de governo do pecado para Deus que tem que estar acontecendo na minha vida e na sua vida agora. E para nos ajudar a ver se essa mudança está acontecendo, pense nas perguntas que eu vou fazer agora. Primeira pergunta: que práticas erradas você já abandonou desde que aceitou Jesus? Eu não estou perguntando que práticas erradas você tentou abandonar ou está tentando. Não. Que práticas erradas você já conseguiu abandonar depois que aceitou Jesus? Lembra aquelas propagandas antigas do sabão Omo? Tinha roupa suja, aí tinha o sabão Omo e agora a roupa limpa. Jesus, o sangue de Jesus é mais poderoso do que o sabão Omo. Nós éramos a roupa suja e agora tem que haver uma diferença. Se nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, alguém tem que dizer: ei, ali tinha uma mancha e agora não tem mais. Ele era assim e agora está desse jeito. Ela era cega, mas agora ela enxerga. Ela falava desta maneira, agora fala desta. Ele vivia neste ambiente e agora vive neste outro.
Tem que haver mudança na minha vida e na sua vida. Mudança de governo significa mudança de práticas. Segunda pergunta: que práticas erradas você mantém depois de aceitar a Cristo? Eita! Essa traz tristeza, né? Pode alguma prática permanecer errada na minha vida e na sua vida? Se permanecer, nós já sabemos de quem é a culpa, né? A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. É porque nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Terceira, que práticas cristãs você adquiriu depois que aceitou a Cristo? Que virtudes você não tinha, mas agora que você encontrou Jesus, você tem? Você vê diferença na sua vida? Ah, pastor, eu não tinha paciência para nada, mas agora eu tenho. Uma vez eu fui pregar em Guaiúba, e a pessoa mais simpática da igreja de lá disse assim para mim: pastor, eu era tão ranzinza, mas tão ranzinza, que as pessoas não suportavam quando eu chegava no trabalho. Nem bom dia, pastor, eu dava para ninguém. Irmãos, eu fiquei impressionado, porque, como eu disse, um senhor de idade era o mais simpático da igreja. Jesus tem esse poder de transformar até o nosso temperamento. Coisas boas que nós não tínhamos, agora nós temos. Última pergunta: que práticas corretas você pretende adquirir de hoje em diante? O que é que agora você tem ciência que você ainda não tem? Ah, eu preciso dessa virtude. Eu preciso dessa qualidade. Eu preciso dessa característica. Senhor Jesus, eu ainda não tenho. Mas eu decido ter daqui para frente. Sabe por quê? Sabe por que eu fiz essas perguntas? Porque se por um lado é verdade que nós não podemos mudar sem Jesus, por outro lado também é verdade que com Jesus nós não podemos mais ser os mesmos. E sabe por que nós não podemos mais ser os mesmos? Por causa do que diz o verso 14. No verso 14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós não estamos mais à nossa própria mercê, nós estamos debaixo da graça de Deus, e com a graça de Deus, nós podemos todas as coisas. Então, se você aceitou Jesus, obedeça a Ele. Se você não obedece Jesus, aceite-o como seu Senhor e como seu Salvador. Porque Ele quer que mudemos de governo. Paremos de obedecer ao pecado e passemos a obedecer a Ele. Em que áreas isso precisa acontecer agora? Em que área isso precisa acontecer hoje? Em que área nós estamos precisando de uma mudança? Precisamos parar de obedecer ao pecado. Talvez é um pecado que já praticamos várias vezes. Continuamos deixando ele reinar. E Deus está dizendo: para de deixar o pecado reinar. Deixa eu reinar na tua vida a partir de agora. E Ele tem poder para fazer isso. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, Senhor, por falar conosco. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós tanto precisamos, Senhor. E de fato precisamos da Tua palavra, Pai, diretiva, muitas vezes corretiva, mas é porque quem ama corrige mesmo, Pai.
E muitas vezes nós nos acomodamos com a nossa forma de viver. E não podemos, Senhor. Não podemos permanecer na prática do pecado. E nem precisamos. Porque não estamos mais debaixo do poder dele. Ele não é mais o nosso rei. Ele foi destituído. O governo mudou. Agora, Senhor, o governador se chama Jesus Cristo. Estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que nós nos apresentamos agora como soldados, dizendo: eis-me aqui, Senhor, e as minhas armas para servir tão somente a Ti. Pai, que mudanças, que decisões estejam acontecendo agora, dentro do coração de cada um de nós, Pai. Que não sejamos hipócritas, como alguns religiosos da época de Jesus foram, a ponto de dizer: eu não preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de mudança e agradecemos, porque esta mudança está à nossa disposição. Abençoa o Teu povo, Senhor. Obrigado por este culto. E agora nos dirige para os nossos lares, em paz, em segurança e em mudança de vida. Abençoa, Senhor, o restante desta semana, tudo que está para acontecer. Pai, o aniversário da igreja que está chegando, prepara, Senhor, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Cura os enfermos, levanta os caídos, sustenta os abatidos, Pai, e glorifica o Teu nome, pois este é o nosso objetivo maior. Para a honra e glória de Jesus, é que eu peço e agradeço. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.